Nós vimos um pouco mais sobre a vida desse homem. A gente descobriu um pouco mais sobre quem é esse tal de Jonas. A gente viu que o ministério de Jonas não começou aqui nesse livro. Não começou com Jonas sendo chamado para Nínive. Não, na verdade, Jonas já era profeta em Israel. Jonas já profetizava no período do rei Jeroboão II. E foi ele mesmo, o Jonas, quem profetizou a libertação de Israel da Síria. Foi ele quem profetizou. Foi Jonas quem profetizou a prosperidade do reinado de Jeroboão. Foi ele quem fez tudo isso. Então Jonas já era um profeta muito bem conhecido do povo de Israel. Ele não é nenhum novato. Ele não é nenhum iniciante. Jonas não era um profeta desconhecido. Não era um Zé Ninguém que estava lá jogado. Não, na verdade era um bom profeta com uma boa instrução, que veio de uma boa cidade. Era um hebreu de uma tribo, de uma das 12 tribos. Ele veio da cidade de Gat-Hefer, e ele começa então o seu ministério em Israel, Reino do Norte. Mas aqui a gente percebe que Jonas, esse profeta, é chamado para ir para uma cidade chamada Nínive. Entenda que agora Jonas, por causa dessa cidade, ele está disposto a abandonar todo o seu passado. O fato dele ser um profeta, o fato dele ser bem instruído, o fato dele ser um profeta de renome, conhecido no meio do povo, ele está disposto a abandonar isso tudo para não precisar ir para Nínive. Para, na verdade, abandonar essa missão maluca, pelo menos na ideia de Jonas, de ter que pregar nessa cidade de Nínive, cidade capital da Síria, que era inimigo mortal. A maior ameaça para o povo de Israel era a população, eram os assírios, e a capital era Nínive. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Nínive nos sermões posteriores. A gente não vai por enquanto, até porque Jonas ainda não chegou nela. Jonas está fugindo dela até o momento. Então daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre Nínive, mas ele não quer ir para lá. Este era seu intuito desesperado, de não precisar cumprir essa responsabilidade. Lembre-se aquilo que eu falei semana passada. Nínive seria a primeira vez que um profeta judeu pregaria numa cidade gentia. Jonas foi o primeiro. Ele foi o primeiro profeta a ser chamado para profetizar numa cidade, numa região que não era de Israel, que não era dos judeus. Era o primeiro. E isso ele não gostou nem um pouco. Então Jonas se coloca então em rota de fuga. E esse é o tema da nossa mensagem dessa noite, desse profeta que agora está tentando fugir de Deus de toda forma. Existe um filme, queridos. Esse filme não é tão antigo, apesar de que hoje em dia, você falar que uma coisa é de 2013 já é antiga, mas para mim não é antigo. Um filme de 2013, e é um filme muito bom, eu gosto bastante de filme, e esse filme ele é estrelado por Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Jim Caviezel. É o trio dos filmes de ação, pelo menos da época, né? E nesse filme é interessante que o personagem principal, que é o personagem do Sylvester Stallone, ele é um perito em segurança. Ele é um grande perito. Talvez, na narrativa do filme, dentro da trama do filme, ele é o melhor que havia sobre segurança na Terra naquele momento. Ele sabia sobre segurança, ele sabia sobre técnicas de fuga, ele sabia sobre como criar um ambiente extremamente seguro. E então, ele é chamado para criar uma prisão de segurança máxima, onde seria talvez impossível de se fugir dela. Então ele começa a analisar todos os presídios de segurança máxima que existiam no mundo, e olhando as dificuldades ou os defeitos que esses presídios tinham e que possibilitaria a fuga dos presos, ele cria então aquilo que aos olhos dele seria o presídio perfeito, onde seria impossível de se fugir daquele local. Porém, anos depois, ele é lançado lá, e nisso ele precisa traçar ali uma rota, um plano,
para poder fugir daquele local. E o filme, na verdade, chama Escape Plan, ou Plano de Fuga, que no português nosso, ele é conhecido como Rota de Fuga. É um filme bem interessante. Se você se interessa por filmes, vale a pena você pesquisar e ver esse filme. Deve ter aí nos streamings da vida, você vai conseguir ver esse filme. E o texto, ele nos diz que Jonas, então, ele quer fugir do Senhor. Jonas, ele se propõe com todo o seu coração a fugir de Deus, a tentar escapar do Senhor. E mesmo que meio que ser um plano, ele compra uma passagem, o texto anterior diz isso, nosso texto passado diz isso, ele compra uma passagem e resolve ir para Jope, e de Jope ele resolve ir para Tarsis. É interessante isso. Se você olhar no mapa, Jonas está indo para o total oposto de onde ele tinha que ir. Enquanto Nínive estava para uma região, Jonas estava indo ao contrário. Jonas estava indo para Tarsis. Entende-se que Tarsis ficava ao sul da Espanha. Ele estava querendo ir para o mais longe possível. Ele queria fugir de Deus, ao ponto que ele achava, talvez lá em Tarsis, Deus não está lá. Talvez Jonas se esqueceu do Salmo 139, que diz que se a gente for para o mais profundo abismo, Deus também está lá. Se a gente for na mais alta montanha, Deus também está lá. Eu acho que Jonas se esqueceu desse salmo. Mas é interessante que ele vai para o oposto, o extremo oposto de Nínive. Ele não quer ir para lá. É chamado para ir para a direita, ele vai para o total esquerda do mapa, tentando então fugir de Deus. Então a pergunta que fica para nós diante desse texto é: será que é possível alguém fugir de Deus? Talvez essa era a ideia de Jonas. Talvez era o que Jonas queria. A Bíblia, ela vai nos ensinar que há duas maneiras, há duas formas, há duas tentativas que o homem costumeiramente usa delas para fugir do Senhor. E Paulo vai descrever essas duas tentativas lá em Romanos, tanto do capítulo 1 até o capítulo de número 3 de Romanos. Eu não vou ler todo esse texto aqui, o nosso tempo ele não permite isso, mas do capítulo 1 até o capítulo 3 de Romanos, Paulo nos mostra algumas maneiras que o homem tenta fugir de Deus. Capítulo de número 1, Paulo fala sobre pessoas, sobre homens com todo tipo de maldade, ganância e depravação. Lá no verso 29 do capítulo de número 1, Paulo retrata esse homem. E Paulo vai dizer lá no capítulo 2 que há aqueles que conhecem a Deus, confiam na lei, segundo a lei está escrita, porém, quando a gente chega no capítulo de número 3, Paulo vai dizer que essa pessoa, lá no verso 10 até o verso 12, diz o seguinte: Paulo chega à conclusão: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então Paulo olha para esse incrédulo, e Paulo olha para esse que conhece a palavra de Deus, e a conclusão de Paulo é: todos se extraviaram. Então há aquele que foge de Deus, na sua ânsia de não querer nenhum tipo de relacionamento com o Senhor, de não querer conhecer a Deus, de não querer ter contato com as coisas de Deus, e com isso ele tenta se desviar do Senhor. E há aquele que até conhece, que até já ouviu, que até já leu, mas que de igual forma também se desviou. Um tenta seguir a lei de Deus, outro ignora por completo. Porém ambos, segundo Paulo, se desviaram, se extraviaram do Senhor. Então há essas duas formas: não querer nenhum tipo de relacionamento com Deus, ou ouvir a Deus, mas não querer obedecer a Deus. E talvez na história de Jonas a gente encontre esses dois tipos de pessoas. A gente percebe uma cidade que não queria relacionamento nenhum com Deus, Nínive, e um homem que já ouviu sobre Deus, mas agora não quer obedecer esse Deus, Jonas. Então a gente percebe essas duas formas sendo retratadas aqui dentro do nosso texto. E quais são os motivos desse homem? Por que esse homem quer fugir de Deus? Por que esse homem não quer ir para Nínive?
E eu gostaria que o próprio Jonas respondesse para você essa noite. Então a gente vai dar um pulo agora, lá no capítulo 4, verso de número 2, que é onde Jonas vai mostrar o porquê que ele não quer ir para Nínive. E ele diz o seguinte: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia que o Senhor ia salvar esse povo. Eu sabia que se esse povo pedisse perdão, o Senhor ia perdoar eles. Por isso que eu não queria vir para cá. Por isso que eu não queria pregar para esse povo. Na verdade, eu queria que esse povo fosse destruído. É isso que Jonas está dizendo. Eu queria que fogo do céu caísse sobre essa cidade e varresse essa cidade inteira. É isso que ele está dizendo. Eu não queria que eles conhecessem o Senhor. Eu não queria que eles tivessem contato com o Senhor, porque o Senhor é bom demais. O Senhor é bonzinho demais. Eu não tenho esse coração bondoso do Senhor. Eu não tenho. Eu sabia que o Senhor iria perdoar esse povo. Eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia dos assírios. Eu sabia que o Senhor ia perdoar, usando aqui as palavras do Kiko, eu sabia que o Senhor ia perdoar essa gentalha desse povo de Nínive. Eu sabia que o Senhor teria misericórdia desse povo. É o que Jonas diz para Deus aqui nessa oração. Por isso, no coração desse homem, ele não queria. Ele achava que Deus estava errado. Ele achava que Deus estava errado. Então, como ele não podia lutar contra Deus, ele resolve dizer para Deus o seguinte: então, não conte comigo para essa missão. Estou fugindo. Estou indo embora. Estou indo para uma outra terra. E Jonas, então, aqui foi um típico humano que observa a vontade de Deus, mas o seu coração enganoso, o seu coração corrupto, o seu coração maldoso, que muitas vezes reflete o nosso coração, de achar que Deus salva algumas pessoas que para nós Ele não deveria salvar. Provavelmente você já pensou isso. Ah, Deus está tendo misericórdia de um tipo de gente que eu não teria. Jonas pensou dessa forma. Jonas pensou dessa maneira, e por isso ele não quis ir para Nínive. Esse foi o motivo do coração desse homem. Então o nosso texto, ele narra um pouquinho sobre isso, mas a gente percebe que Deus, ele diz algumas coisas para Jonas durante todo esse nosso texto. Ele está afirmando algumas coisas para Jonas durante todo esse texto, e a gente vai perceber que lá no final, Jonas vai entender a voz de Deus gritando com ele em todo esse momento. A primeira coisa que Deus grita para Jonas está no verso 4 até o verso 5. Que é o seguinte: Jonas, você não irá escapar de mim. Você não vai escapar de mim. Lá se vai Jonas, paga a passagem, entrou no navio, rumo a Tarsis. No entanto, Deus diz: você não vai se livrar de mim. Você não vai. Você não vai escapar da minha presença. Você não vai escapar da minha vontade. Você é o meu servo. A sua vida, ela não é sua. Você não é o dono da sua vida. Você serve a mim. Você pertence a mim. Então a gente percebe agora Deus trazendo Jonas na marra para o eixo, para voltar a servir e a entender a Ele. E o texto nos diz então que Deus envia uma tempestade. E a gente vai ver mais para frente que essa tempestade ela tem início, talvez não muito longe da costa de Jope. A gente vai ver isso daqui a pouco dentro do nosso texto. Um grande vento, uma grande tempestade começa a sacudir aquele barco. Essa tempestade não foi uma coincidência. Não foi algo, de repente uma tempestade. Não. Deus enviou aquela tempestade. Deus mandou aquela tempestade. E não para destruir Jonas, mas para colocar Jonas de volta no caminho, no eixo, no trilho, para aprumar a vida daquele homem de novo. Aquele profeta que há tempo atrás era um bom profeta e que agora estava abandonando a sua missão. E aqueles marinheiros que estavam ali eram marinheiros, eram homens do mar, pessoas que conheciam o mar, que conheciam as águas, com toda certeza acostumados com vários tipos de
tempestades. Eles estavam no navio. A viagem de Jope para Tarsis, ela não era uma viagem curta. Então essa tripulação deveria ser uma tripulação média. A gente pode especular aí algo em torno de 100 pessoas, entre os tripulantes e aquelas pessoas que trabalhavam ali no navio, entre os marinheiros, enfim, aqueles que estavam ali cuidando daquela viagem. Aproximadamente 100 pessoas dentro de um navio. Mas o texto nos diz que, apesar da tempestade, apesar de serem homens do mar, acostumados com aquele tipo de evento, o texto vai dizer que eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Eles estavam temerosos por causa daquela tempestade. Foi algo que eles não esperavam, foi algo repentino. Foi um fenômeno que parece, e a ação deles, a atitude deles mostra isso, excepcional. Excepcional. Ninguém esperava aquilo, então eles estavam com medo, tremendo de medo mesmo. E como o reverendo Augusto Nicodemos costuma dizer às vezes, quando o pitbull solta da corrente, não tem ateu mais. E aqueles homens então começaram a orar cada um para o seu Deus, começaram a clamar cada um para o seu Deus, começaram a buscar o seu Deus, a buscar uma forma de saírem daquela situação, de rever aquela situação. Estavam orando, começaram a lançar as cargas com o intuito de deixar o barco mais leve. Mas era Deus dizendo: Jonas, você não vai escapar de mim. A primeira coisa que Deus grita para esse homem. Segunda coisa, do verso 6 ao verso 10, ele vai dizer: você também não vai fugir, Jonas, das suas responsabilidades. Você não vai fugir delas. A sua responsabilidade é ser profeta, e você não vai fugir dessa responsabilidade. Então estavam os homens lá na sua reunião de oração ecumênica, né, cada um orando para um Deus aqui. Estavam eles lá na sua reunião de oração, e enquanto isso, o único crente do barco, diz o texto, que pegou as coisinhas dele, foi para o porão e dormiu profundamente. Era o único crente do lugar. E ele estava dormindo. E o capitão do navio então percebe que faltava uma pessoa na reunião de oração. Estava faltando alguém ali. E ele vai até o porão, ele vê Jonas. Jonas, como você pode dormir num lugar desse, num momento desse, numa hora dessa? Como é que você pode estar? Ele até diz aqui uma frase interessante: como é que você pode estar agarrado no sono? Como que você pode conseguir estar agarrado no sono, palavras aqui da nossa tradução, num momento como esse, de tempestade, de dificuldade? Como que você consegue? Então, se levanta, passa a rogar ao seu Deus também, vai que ele vai socorrer a gente, vai que é o seu Deus que vai socorrer a gente. É interessante isso, porque naquela época era muito comum a cada um dos povos eles terem um tipo de Deus. E essa tripulação, provavelmente, os marinheiros aqui, eram fenícios, bem provável, que eram geralmente aqueles que faziam a rota Jope-Tarsis no período de Jonas. Os fenícios eram marinheiros excelentes, mas eles eram pagãos, eles adoravam vários deuses, vários e vários deuses, e eles provavelmente entendiam que Jonas tinha algum Deus. Então, olha, começa a orar a esse Deus, para que ele nos socorra. Mas a tempestade, o texto vai dizer que ela não passa. Na verdade, ela se torna cada vez mais tempestuosa. Então aqueles pagãos chegaram a uma conclusão: é bem provável que tenha algum Deus bravo com algum de nós, porque essa tempestade ela não é comum. Perceba que aqueles homens entenderam que aquela situação não era uma situação normal. Não era uma tempestade qualquer, mas era algo divino, era algo poderoso que estava ali acometendo aquele barco. Então o texto vai dizer que eles resolveram tirar sorte. Aqui só um parêntese, para esse tirar sorte. Tirar sorte era uma atividade usada também pelo povo judeu. Os judeus, a gente vai ver vários momentos que eles utilizavam dessa prática do tirar sorte. A gente não tem na Bíblia um relato de como é esse tirar sorte aqui deles, o que eles faziam, como eles faziam, mas era uma prática comum dos judeus. Os judeus entendiam que através dessa ação,
Deus mostrava alguma coisa. Deus encaminhava alguma coisa, tirava alguma dúvida, dava a direção. Eles criam nisso, eles entendiam isso. Mas vale ressaltar que no Novo Testamento a gente não vai ver isso mais acontecendo. Porque a igreja do Novo Testamento, ela entende que agora, com a presença do Espírito Santo, a orientação que eles precisam vem do Espírito Santo. Então, a prática que a igreja passou a adotar é da oração. Oravam e o Espírito Santo responde. A gente viu isso há pouco tempo atrás, na nossa série sobre missão, e que enquanto estavam lá orando na igreja de Antioquia, o Espírito Santo então pede para que Paulo e Barnabé se levantem, fossem então enviados para a obra missionária. Então, a igreja do Novo Testamento abandona essa prática do tirar sorte. Então, eles tiraram a sorte aqui e o azar caiu sobre Jonas, mostrando que Jonas era o motivo pelo qual tudo aquilo estava acontecendo. Era o motivo pelo qual tudo aquilo estava ocorrendo ali, a tempestade e tudo mais. Ele foi então desmascarado. Jonas foi desmascarado e naquele momento ele sentiu aquele constrangimento de ter todos os olhares voltados para ele. Ele se tornou o centro da atenção naquele barco. Aquelas outras, possivelmente 99 pessoas estavam ali olhando para ele, tentando saber uma resposta. Então veio um interrogatório. O verso 8 aí do nosso texto mostra esse interrogatório. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a sua terra? E qual é o teu povo? Eles começam a perguntar a Jonas: me explica para a gente agora o porquê que isso está acontecendo. Por que essa tempestade? Quem é você? De onde você veio? O que você faz? Queriam saber tudo de Jonas. Tudo de Jonas. Então essa declaração, essa pergunta, esse interrogatório, puxa então uma declaração de Jonas. Então Jonas ele passa então a dizer quem ele é. Olha, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Essa é a declaração de Jonas. É interessante e que Jonas ele inverte a palavra mar e terra aqui. Porque sempre quando Deus é apresentado, ele sempre fala, é o Deus que fez os céus, a terra e o mar. Aqui Jonas inverte, talvez no intuito para dar uma ênfase maior no mar, porque o bicho estava pegando ali. Então ele inverte aqui a ordem. Eu sou hebreu e sirvo ao Deus dos céus, do mar e da terra. E o texto vai dizer que essa declaração deles, então, deixa os marinheiros, então, apavorados. Eles perceberam que não era uma divindade qualquer que estava por trás, mas sim o Deus que havia criado o mar. Então eles ficaram com medo, eles ficaram temerosos, porque a tempestade só aumentava. E eles perguntaram então o que é isso que você fez? E depois o texto mesmo vai dizer que Jonas respondeu a eles que havia fugido então do Senhor. Então Jonas, você não vai fugir da sua responsabilidade. Jonas teve que falar quem ele era e teve que falar sobre o Deus que ele servia diante daqueles marinheiros. Você não vai fugir, Jonas, da sua responsabilidade. Terceira coisa que Deus fala aqui para esse homem: eu faço o que eu quero, Jonas. O que eu quero fazer, eu vou fazer. Verso 11 até o verso de número 15. Então Jonas vai dizer: eu estou aqui porque eu estou fugindo desse Deus. Ele me chamou, me deu uma missão, agora por minha causa essas coisas estão acontecendo. E é interessante que os marinheiros eles ficaram com medo do Deus de Jonas e não de Jonas. Tanto é que eles não queriam matar a Jonas com medo de Deus. Tanto é que eles oram: Senhor, que o sangue desse homem que para nós é inocente não recaia sobre nós. Eles ficaram com medo de Deus. Eles ficaram com medo do Senhor, desse que Jonas havia agora declarado ali. Então eles perguntaram: olha, o que a gente vai fazer para que esse mar se acalme? Então Jonas diz: me peguem, lance-me no mar, e esse mar ele vai se aquietar, porque esta grande tempestade
sobreveio a vocês por minha causa. Aqueles marinheiros não fizeram isso. A gente percebe que eles não jogaram Jonas no mar. Na verdade, eles tentaram remar. E aqui eu disse lá atrás que é bem provável que eles estavam perto da costa, porque eles tentaram remar para voltar. Eles se esforçaram para pegar ali nos remos e voltar para onde eles estiveram, porque eles não queriam matar Jonas, não queriam que o sangue daquele homem caísse sobre eles. Mas eles tentam voltar, eles tentam remar, e o texto diz que a tempestade ficava cada vez mais tempestuosa. Queridos, entenda uma coisa, aqui Jonas sabia, cair, e os marinheiros também sabiam, cair no mar naquela situação seria a morte de Jonas, humanamente falando, para Jonas, para os marinheiros, até que eles vão orar por isso. Jonas já havia aceitado a morte aqui, ele sabia disso, ele sabia que ele ia ser lançado ali e a vida dele ia acabar naquele momento. Perceba que Jonas, como eu disse domingo passado, ele era um homem crente, temente a Deus. Quando ele foi flagrado aqui, ele percebeu que a sua atitude colocou não só ele, mas aquelas pessoas em risco. A vida daquelas pessoas, a integridade daquelas pessoas, e Jonas assume a responsabilidade aqui. Ele assumia, ele conhecia Deus, ele sabia que tudo que ele fizesse ia só complicar ainda mais a vida daqueles homens. Ele sabia que não tinha mais como ele correr dali, ele sabia que não tinha mais solução, ele sabia também que o Senhor não ia deixar ele escapar daquela situação, ele sabia disso. Por isso ele entende a morte como a única possibilidade. Ele falou assim, olha, não há uma outra possibilidade para mim, eu vou morrer. Eles precisam me lançar no mar, para que essa tempestade ela passa. Mas é interessante que Jonas ele estava disposto a morrer, mas ele não estava disposto a obedecer a Deus. É interessante isso. Ele já havia conformado com a sua morte. Ele já sabia que a sua vida estava se encerrando naquele momento. Mas em momento algum, pelo menos ainda aqui, ele não demonstra essa vontade de obedecer a Deus. Então, os marinheiros, depois de terem compaixão, não tendo resultados, a gente vai perceber que eles então veem que jogar Jonas no mar era a única forma da tempestade parar. E é isso que eles fazem. Eles jogam Jonas no mar e instantaneamente vem uma calma, vem uma tranquilidade sobre as águas. E aqui nós percebemos a quarta e última coisa que Deus fala àquele homem. Jonas, eu usarei você, apesar de quem é você. Verso de número 16. Jonas foi lançado no mar e o texto diz a forma como esses marinheiros reagiram. Perceba o verso 16, que interessante. Os homens temeram o Senhor com grande temor. Não ofereceram sacrifícios, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Na nossa versão está dizendo o seguinte: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. É interessante isso. A gente não sabe se esses sacrifícios foram feitos ali no navio. É bem provável que não. Eles não iam atear fogo em nada dentro do navio. Passaram um sufoco agora, eles não iam querer passar outro sufoco. É bem provável que eles voltaram para Jope, lá em Jope ofereceram então sacrifício a Deus. Mas o texto diz que eles temeram a Deus em extremo. Queria chamar a sua atenção para esse temor em extremo aqui desses homens. A ideia aqui do original não é somente, é também, mas não é somente a de ter medo, de ficar ali apavorado com a situação. Mas não é só isso, porque esse temor aqui demonstrado por esses homens tem um significado um pouco mais profundo. A ideia é de ter medo, mas de perceber que ali diante deles há alguém, obviamente não é Jonas, mas é o Deus de Jonas, há alguém que merece reverência, respeito, que eles entenderam que diante deles há um ser que é exaltado, que diante deles há um ser que é sagrado. A percepção desse temor traz esse tipo de significado para nós. Então o que parece aqui para mim é que esses homens passaram a crer em Deus,
Passaram a acreditar no Senhor, ao passo de que voltam para Jope, oferecem sacrifício a Deus, e o texto vai dizer que lá ainda fizeram votos ao Senhor. Fizeram votos a esse Deus. Então esses fenícios aqui já foram um prelúdio daquilo que iria acontecer em Nínive. Deus já começou a usar Jonas nos gentios antes mesmo de Jonas chegar em Nínive. Jonas, eu vou usar você, apesar de quem é você. Quer você queira, quer você não queira. Você vai ser um instrumento na minha mão. E ali, naquele momento, a profecia de Jonas começa já a ecoar com aqueles marinheiros, com aqueles homens que estavam ali dentro daquele barco, daquele navio. Algumas aplicações para nós, queridos, para nós encerrarmos aqui. A gente precisa compreender algo muito importante, muito importante. E esse texto ele nos mostra sobre isso. Deus é soberano sobre todas as coisas. Esse texto deixa claro isso para nós. Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Dentro da teologia reformada, a nossa doutrina, a gente percebe que um dos grandes pilares dela é a soberania de Deus. É falar que Deus é soberano, que Deus está no controle de tudo, que Deus governa todas as coisas. E eu gostaria, queridos, que você só não soubesse disso, mas eu gostaria que você vivesse dessa forma, entendendo que Deus é soberano, entendendo que Deus conduz a nossa história, que Deus conduz as nossas vidas, que Deus conduz os nossos passos. Deus conduz você em todas as coisas, para que a vontade soberana desse Deus seja feita. A gente precisa entender isso. E dentro disso, dentro dessa condução soberana de Deus, obviamente, estão inclusas as tempestades que nós vivemos. E aqui no caso de Jonas, uma tempestade fruto do pecado de Jonas. Entenda uma coisa, eu não estou aqui querendo dizer que toda tempestade, toda dificuldade que você passa é por causa de algum pecado. Provavelmente não. Mas mesmo que direta ou indiretamente, o pecado ele está por trás das lutas que nós enfrentamos. O mundo corrupto, o mundo mau, o mundo em degradação que nós vivemos, ele é assim por causa do pecado. Perceba, indiretamente, as dificuldades que nós enfrentamos diariamente, a gente percebe que o pecado sempre está por trás delas. A maldade do nosso coração, a maldade do homem, a corrupção do homem, sempre está por trás. E aqui a gente percebe isso claramente em Jonas. Jonas sofre as consequências do pecado dele. E aqueles marinheiros sofrem as consequências do pecado de Jonas. Mas há algo interessante, que essas tempestades, assim como gritavam ao coração de Jonas, essas tempestades que nós vivemos, talvez é o próprio Deus também gritando aos nossos ouvidos, dizendo o seguinte: ei, pare de tentar achar que você pode fugir de mim. Pare de tentar achar que você pode conduzir as coisas da forma como você quer conduzir as coisas. Pare de tentar achar que você é o dono de tudo. Pare de tentar achar isso. O nosso pecado pode ser, sim, o grande causador das dificuldades que nós enfrentamos. E a notícia que talvez possa trazer certo desconforto ao nosso coração é que todo ato, querido, de desobediência a Deus, sempre tem uma tempestade vinculada a ela. Todo ato. Todo pecado nosso, ele vai trazer uma consequência. Todo pecado nosso. Todo ato nosso sempre vai trazer uma consequência. Toda ação nossa sempre vai puxar junto uma tempestade. Sempre vai puxar junto uma luta. Sempre vai puxar junto uma batalha. Sempre vai.
Como eu disse, a Bíblia não diz que toda dificuldade é consequência do pecado, mas em contrapartida, ela de fato ensina que todo pecado trará dificuldade, todo pecado. E assim é com o rapaz, com o profeta da nossa história. Assim é com Jonas. Essa tempestade não foi uma coincidência. É Deus trazendo esse homem para o eixo. É Deus corrigindo a vida desse homem. É Deus cuidando da vida desse homem. Se a gente viola, queridos, se você violar o desígnio e o propósito das coisas, se nós pecamos contra o nosso corpo, se nós pecamos nos nossos relacionamentos, se nós pecamos dentro da sociedade, elas atacarão de volta, sempre trará consequências. Aquilo que a Bíblia nos ensina sobre plantio e colheita. O que o homem plantar, certamente, ele colherá. É o que a palavra de Deus nos ensina. Se a gente viola as leis de Deus, se nós estamos violando o nosso próprio desígnio dentro do plano de Deus, visto que Deus nos criou para conhecê-lo, servi-lo, amá-lo, se nós estamos caminhando assim, tentando violar esses desígnios de Deus, tentando fugir de Deus, conduzindo as nossas vidas com as nossas próprias forças, traremos consequências para as nossas vidas. É o que a palavra de Deus nos ensina nesse texto. Para Jonas, a tempestade foi a consequência do seu pecado. Contudo, os marinheiros também pagaram alto preço por causa dos pecados de Jonas. Agora entenda uma coisa, eu gostaria que você entendesse isso. Para nós crentes, mesmo nessas tempestades, há uma grande promessa. E a palavra de Deus, ela nos diz isso lá em Romanos, capítulo 8, verso 28. Veja o que Paulo diz lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Até mesmo as inúmeras tempestades que nós vivemos. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando essas tempestades elas entram em nossa vida, a promessa é que Deus usará elas soberanamente para o nosso bem. É o que a palavra nos diz. É o que a palavra nos afirma aqui. Quando Deus quis transformar Abraão em um homem de fé, para que Abraão pudesse ser pai de todos os fiéis na terra, Ele o fez passar anos vagando, tendo apenas promessas que aparentemente nunca iriam se cumprir na vida daquele homem. Quando Deus quis transformar José, um adolescente mimado, arrogante e profundamente ali desdenhoso, Ele o fez passar por anos de rude trato, servindo a casa de um homem, preso. Ele teve de experimentar escravidão, prisão, até que depois fosse aquele que iria ser o salvador do seu povo. Moisés, antes de se tornar quem ele foi um fugitivo por 40 anos na solidão do deserto. 40 anos. Antes de poder liderar o seu povo por mais 40 anos em um outro deserto. Entenda que, com todas essas histórias, as dificuldades que esses homens enfrentaram, transformou esses homens em quem eles foram. Transformou eles, mudou eles, formou o caráter deles, formou o coração deles. A Bíblia não diz que toda dificuldade é consequência do nosso pecado. Mas, no entanto, a Bíblia ela afirma para mim e ela afirma para você que toda dificuldade, para nós crentes, pode ajudar a reduzir o poder do pecado na sua vida. Ela pode ajudar.
a fazer com que o pecado perca força na sua vida. E você venha reconhecer esse Deus soberano, assim como Jonas, nas mensagens seguintes, vai reconhecer isso. Assim como a ficha dele começou a cair agora nesse momento. Eu queria que você entendesse, queridos, a pedagogia de Deus por trás das tempestades que nós enfrentamos. Deus está construindo em mim e em você um novo coração. Deus está construindo em mim e em você um novo caráter. Deus está construindo em mim e em você novas vontades. Deus trabalha, nos ensina, nos molda, lapida as nossas vidas, constrói as nossas vidas, até mesmo nas tempestades. E essa história, assim como na mensagem anterior, ela nos remete a anos na frente. Aquele que, como eu disse semana passada, é quem é o maior do que Jonas. A Bíblia narra em Mateus 8, a partir do verso 23, que enquanto estavam atravessando o mar da Galileia, uma tempestade veio a um pequeno barco que estava atravessando aquele mar. E naquele barco estavam os discípulos e Jesus dormindo naquele barco. E o texto vai dizer que, assim como em Jonas, o desespero tomou conta daqueles pescadores. Não eram marinheiros, pescadores, acostumados com aquele mar ali. E que o desespero tomou conta e eles viram Jesus com a cabeça em um travesseiro e disseram: mestre, não te importa que a gente pereça aqui? E o texto vai dizer que o mestre acorda, acalma a tempestade, e eles chegam então em Gadara. Jesus acorda para aquela tempestade. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, do qual Jonas está fugindo aqui no meio dessa tempestade. Ele é o Deus que pode acalmar tempestades. As tempestades, elas nos mostram, queridos, que o barco ou o navio, ele precisa ser esvaziado daquilo que não é necessário. Precisa ser esvaziado. O barco ou o navio, ele precisa ser esvaziado de Jonas, da presunção de Jonas, do ego de Jonas, da desobediência de Jonas. O barco, ele precisava ser esvaziado da falta de compromisso com Deus que Jonas tinha. O barco precisava ser esvaziado. Em contrapartida, os discípulos, eles tinham um Deus Todo-Poderoso dentro daquele pequeno barco, naquela tempestade, que trouxe calma para aquele mar. Como diz a frase famosa, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Agora, quando Jonas está no barco, tudo vai muito mal, muito mal. Nós precisamos nos esvaziar daquilo que é nosso, daquilo que é nosso, da nossa desobediência, do nosso ego, da nossa ânsia em tentar fugir do Senhor, em desobedecer a Deus, em nos esquecer da soberania desse Deus, do cuidado desse Deus. Queridos, talvez você esteja num pequeno barco, num mar totalmente turbulento. Mas o barco, a deriva, ele pode ser um local de intimidade com Jesus. Ele pode ser um local de intimidade. Ele pode ser um local de transformação. Ele pode ser um local de mudança. Ele pode ser um local de um caráter novo, de um coração novo, de uma vida nova. A tempestade, ela sempre, para aquele que teme o Senhor, ela é um momento de transformação, de mudança, de intimidade com Deus. Eu gostaria de desafiar você a fazer dos seus momentos de tempestades um momento de profunda intimidade com o Senhor. Um momento de profunda busca por Deus. Um momento de oração, um momento de clamor, de entender quem é o seu Deus
e de descansar nele. Porque com ele no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Gostaria de chamar o nosso ministério de música aqui à frente.